Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora lavar a louça? Uhul! Vou lavar a louça e vou dar aula. Bom, né? Você vê como os tempos são modernos? Tô adorando! Tô adorando, mas a gente tá padecendo, viu? Ó, a aula de hoje, gente, eu vou falar de um assunto que foi pedido de duas alunas queridas. Uma é a minha mãe, que sugeriu o tema, e outra foi a Lígia Camacho. As duas pediram para eu explicar sobre política. Será que eu dou conta? Bom, mas o pedido não era tão complicado. Elas não entendiam ou entendem muito bem o que é o Centrão. Então eu fiquei de trazer aí algumas informações para elas a respeito do Centrão. Ó, lição toda feita, viu, gente? Vai pensar que é assim que a gente faz a aula de qualquer jeito, né? De qualquer jeito não, viu? Então é assim, primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que entender, é que na política existe quem está no poder, né? Quem está no poder tem aqueles que se sentam à sua direita e aqueles que se sentam à sua esquerda. Quando é que surgiu isso? Surgiu lá depois da Revolução Francesa, na França. A Revolução Francesa aconteceu porque havia muitos privilégios reais e o povo ficou cansado de tanto pagar imposto e a coisa acabou saindo do controle. E aí, não fizeram assim, né? Guilhotinaram, né? O rei, enfim, toda aquela confusão. Quando a França foi retomar o seu caminho político, o que aconteceu? Ela teve que abrir o parlamento para os comuns, que eram os burgueses, os artesãos, os pequenos agricultores. E quando o parlamento sentou, né, composto agora de aristocratas e de burgueses, quando eles se sentaram, a aristocracia sentou-se à direita do rei e a burguesia, o campesinato, sentou-se à esquerda. O que a aristocracia queria? Manter os privilégios aristocráticos. E o que a burguesia queria? Que houvesse uma melhor distribuição de rendas. Os artesãos, os camponeses, eles queriam ter privilégios, afinal de contas eles pagavam muitos impostos, tá bom? Então ficou estabelecido, direita e esquerda, e o centro era o poder, né? E isso, gente, vem funcionando assim desde a Revolução Francesa, 1789. Acontece, gente, que aqui no Brasil a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Desde que o José Sarney estava no Congresso, como presidente do Congresso, ele começou a formar, entre os 513 parlamentares, um grupo de parlamentares que não eram nem de direita nem de esquerda. Então, olha lá, todo político deve ter a sua plataforma política. Ele deve defender uma ideologia política, é o que se pressupõe. Os políticos aliados à direita, aqui no pleno século XXI, eles defendem a manutenção do sistema, principalmente do sistema econômico, que é o capitalismo. E os de esquerda pleiteiam privilégios, direitos iguais, uma melhor distribuição de renda, para que a população carente não venha a ser tão explorada como ela é. Então a gente sempre tem os partidos políticos baseados nisso. Partidos de direita, que fazem as suas propostas não mexendo na política e nem na economia, tá? Porque, na verdade, esses
candidatos de direita ou a ideologia de direita, ela defende que as diferenças sociais elas sempre vão existir. Que não adianta você correr para um lado, correr para o outro, que isso está já inerente ali na sociedade, a desigualdade social. O que eles, partidos de direita, podem fazer é minimizar essas diferenças, oferecendo aos menos privilegiados ferramentas para que eles lutem para melhorar a situação, né? Já os partidos de esquerda, não. Eles acham que tem que mexer na estrutura toda. Na política, na economia, a renda tem que ser distribuída de maneira diferente. Todo projeto político está voltado para igualdade social, está voltado aí para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Enquanto a gente vai falando de direita e esquerda, é bom também a gente lembrar, gente, que tem direita radical, que é aquela direita que vai te levar lá pro neonazismo, né? E também tem a esquerda radical, que vai te levar para o comunismo, né? Que vai te levar lá para o lado da Venezuela. Então, tudo é muito radical, né? Bom, fenômeno, o que acontece? Acontece assim, que um grupo de parlamentares não se fidelizam a nenhuma ideologia. Nem a da direita, que mantém os privilégios, nem a da esquerda, que quer mudanças. Esse grupo de parlamentares, eles querem aquilo que é, no parecer deles, né, a coisa mais valiosa, que é o poder. Eles querem ter poder, né? E para ter poder, ele precisa saber jogar. Então, quem dá bem na vida? Ele quer chegar no poder, que é o centro, né? Que é o centro do poder. Quais são os partidos? Até tinha que pegar a colinha, né? Predominantemente, e mais ou menos fixo, porque o Centrão não é uma unidade fixa. A gente tem o Solidariedade, partido, né? Solidariedade, Partido dos Democratas, o PR, o PRB e o PP, tá? Eles ficam negociando, trocando vantagens. Essas vantagens podem ir desde cargos até dinheiro. Lembra do mensalão? Então, o mensalão funcionava assim. Vinha lá um deputado com um projeto de lei, só voto se você me pagar. Eu só voto se você conseguir aquele cargo para alguém, para filha do fulano, pro irmão do ciclano. E aí, o que mais importa mesmo, que é o povo, não entra na discussão, né? Então, depende muito do assunto para ele tomar a decisão. Você percebe assim, eu vou tomar decisão não pelo final, né, que é o bem comum. Eu vou tomar decisão pensando na vantagem que eu vou ter, se eu votar assim ou se eu votar assado, né? Então, o preço do voto dele é maior ou é menor. Bacana, né? Hoje a gente tem 149 deputados na mão do Bolsonaro, para ele poder, Bolsonaro esse que disse que não ia trabalhar desse jeito, né? Bolsonaro falou que ele não ia ficar com um jogo político, isso foi só na garganta, né? Esse 149, que já forma uma base sólida, não é suficiente. Então, a gente pode pegar, né, de outros partidos, como o MDB, o PSDB, o PSD, né, o Avante. Então, a gente pode pegar outros deputados de outros partidos para fechar junto em algo que seja necessário. Porque quando a gente está lá no Congresso para votar, determinadas coisas, elas precisam do número de votos
razoável. Pegando a minha colinha aqui. Ó. Semana passada, o Bolsonaro ficou com medo do pedido de impeachment. E ele sabia que esses 149 não segurariam o impeachment. Ele ia tomar na cabeça. Então, o que ele fez? Ele fez um pé de ouvido. Ele chamou Roberto Jefferson, ele chamou Ciro Nogueira, ele chamou Valdemar da Costa Neto, ele chamou Kassab, lembra do Kassab? Aquele lá que foi prefeito, etc. Tal. Chamou Paulinho da Força, chamou quem mais? O Marcos Pereira. Foi chamando esses caciques. Esses são macacos velhos na política, eles entendem tudo o que está acontecendo lá dentro da política. E ao chamá-los, que ele troca lá da cá, ele conseguiu subir de 149 votos para 201. Ele conseguiu aquele núcleo do Centrão, que já era o núcleo duro do Centrão que estava com ele, e conseguiu mais com esse tete-a-tete com esses deputados, né? Então ele tem um pedaço do Centrão aí que tá com ele, mas ainda ele não conseguiu pegar um pedaço do Centrão que o Rodrigo Maia segurou. O Bolsonaro, lógico, vai ter que oferecer alguma coisa para esses deputados. De graça a coisa não vai sair, não, né? Mas aí a gente fala assim, bom, impeachment então ele já garantiu. Porque para o impeachment ele precisaria de 172 votos contra. O impeachment seria engavetado. Então ele já tá com 201, já garantiu, né? Porque para abrir o processo de impeachment, ele precisa de 342 votos. Então ele já faz as contas aí, ele já deu, né? O Rodrigo Maia é esperto. Mas, por outro lado, o Bolsonaro está engessado. Porque tudo que ele pode contar com esses 201, né? Os 2/3 ele não consegue. Qualquer reforma constitucional, que a gente precisa, inclusive, né? A gente precisa de fazer a nossa reforma tributária, andar com a reforma previdenciária, que ela não terminou. A reforma trabalhista também ainda precisa de alguns ajustes. E ele não vai conseguir pôr isso em prática, porque ele não vai ter um número de deputados fiel ao lado dele. O Bolsonaro é um cara intempestuoso. E ele é mandão. Ele tem aquele jeitão, né? E ele vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Eu, particularmente, gente, acho que impeachment nem seria apropriado mesmo para nós. No meio dessa pandemia, a gente ainda lidar com mais essa crise, né? No momento, ele conseguindo se livrar do impeachment, para ele já tá bom. E agora ele vai ter que dar conta de cumprir as suas promessas eleitorais para tentar a reeleição. Deus me livre, né? Eu acho importante, então, a gente frisar, só para deixar bem claro, que esse Centrão é um grupo de deputados que não fazem questão nenhuma de legislar em pró da gente. E bobagem, né? Porque o voto é nosso. Só que a gente esquece. Como é que o Roberto Jefferson tá lá, gente? Me diz. Vocês lembram, né? Que ele já fez um monte de coisa errada. Como é que ele tá lá? Ó, gente, minha caneca. Não é linda? Oh, meu Deus, vou deixar, vou tomar chazinho dela. Então, o Roberto Jefferson tá lá. Eu esqueci de contar. Tem uma figura, digamos assim, se o Centrão fosse uma religião, a gente tem o Papa. Sabe quem que é? Eduardo Cunha, que está preso. O Eduardo Cunha era o agregador do Centrão. A Dilma comeu na mão
do Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha manipulava o Centrão. Ficou bem claro, gente. Quando a gente tem convicção, eu sou uma deputada, eu tenho convicção daquilo que eu estou falando, eu não vou me vender. Eu sei para que lado eu quero levar o país. Eu estou representando aqueles que depositaram o voto em mim. Se eu sou de direita, se eu sou de esquerda. Só tem um grupo de deputados que são macaco velhos e conseguem. Como é que o Roberto Jefferson conseguiu se candidatar? Gente, ele está em processo, ele não foi condenado. Então, era obrigação de quem votou nele verificar que ele é corrupto. Né? Bom, então é isso, gente. O Centrão é um grupo de deputados que formam, eles são meio volantes, eles são bem, fúteis, eles podem tanto ir para um lado como ir para o outro, depende de quem vai dar mais privilégios para mim. Tanto eu posso comer lá com o Rodrigo Maia, porque ele está, ora, me dando mais privilégios, como eu posso ir para o lado do Bolsonaro, porque ele está me proporcionando coisas melhores. E aí eu posso levar para minha cidade alguma vantagem, eu posso levar para o meu estado e o meu poder naquela região vai subir, né? E é isso que acontece. Então o Centrão é o lado da Câmara dos Deputados. Nós temos bons deputados, não vamos